No caso A, a origem é tomada aqui. O sentido positivo é de A para C, ou seja, é este sentido aqui. Qual é a equação horária que dá a posição do carro se ele parte da cidade B, no instante t igual a 0, a 50 km por hora no sentido de B para C? Qual é a posição inicial do carro? 200 km. Qual é a velocidade dele? 50 km por hora, como é no sentido positivo. O carro está se movendo assim, a 50, como é no sentido positivo do eixo, então mais 50t. Tempo medido em horas e a posição em quilômetros. Qual é o gráfico disso aqui, sem entrar em detalhes de valores numéricos? Qual desses 4 tipos aqui é o gráfico para essa escolha de origem e de sentido do eixo? Do primeiro aqui, ó. Isso aqui são 50 km, a inclinação dessa reta dá essa velocidade de 50 km por hora. Agora, olhem para a situação B. Origem em A, mas a orientação foi invertida. Qual é a equação horária para o movimento desse carro com essa escolha aqui? Qual é a posição inicial? Se o eixo está orientado para lá, pontos aqui têm valores positivos da posição. Essa região aqui é a região de valores positivos da posição. Esta aqui é a região de valores negativos. Então a posição inicial do carro é menos 200 km. E qual é a velocidade dele? Menos 50 km por hora. Velocidade para a direita é negativa se for feita esta orientação para o eixo. Não está mudando o movimento. O que muda é a descrição matemática do movimento, que depende de escolhas. Origem e orientação do eixo. Como é que seria o gráfico, em linhas gerais, do S como função de t? Inclinação negativa e corta o eixo abaixo do eixo dos tempos. Seria isso aqui, ó. Vejam que não só a descrição, a equação horária depende da escolha de origem e da orientação do eixo, e como consequência, o gráfico que representa o movimento também muda dependendo das escolhas feitas. É o mesmo movimento, só que descrito de maneiras distintas por causa de escolhas diferentes que foram feitas quanto à origem e orientação do eixo. No caso C, a origem agora está tomada no ponto B, e o eixo orientado positivamente de A para C, então para a direita. O carro parte daqui com velocidade de 50 km por hora no sentido de B para C. Qual é a equação horária para essa escolha aí de origem e orientação? Qual é a posição inicial, S0? Zero, ele parte da origem. E qual é a velocidade? Mais 50 km por hora. Então, a equação horária é essa aqui, ó. S igual a 50t. Qual é o gráfico disso aqui? Passa pela origem e tem uma inclinação positiva. Então é algo assim, ó. Se a origem for escolhida em B e o carro parte de B, a posição inicial é 0. O carro está na origem no momento em que parte. Vamos ver a situação D. A origem continua em B, só que agora a orientação é esta aqui, ó. Qual é a equação horária neste caso? A posição inicial continua sendo 0, mas a velocidade agora é menos 50. Então, menos 50t. Último caso, a origem está em C e o sentido positivo é de A para C. Então, é esse aqui. Qual é a equação horária para essas escolhas de origem e orientação? Qual é a posição inicial do carro? A posição inicial do carro é em B. Portanto, qual é a posição inicial do carro se a origem foi tomada em C? Menos 400 km. A velocidade é positiva, porque tem o mesmo sentido do eixo. Portanto, mais 50t. Essa é a equação horária se for feita essa escolha de origem e essa escolha de orientação. O gráfico disso aqui é uma reta com inclinação positiva que corta o eixo aqui embaixo. É isso aqui, ó. O que eu quero chamar a atenção aqui para isso, ó. A descrição matemática de um movimento depende de escolhas. No caso de movimento retilíneo, depende de onde foi escolhida a origem e de qual foi o sentido considerado positivo do eixo. Todas essas equações aqui, ó, todos esses gráficos representam exatamente o mesmo movimento.
são diferentes porque envolvem diferentes escolhas de origem e de orientação para o eixo. Isso afeta a descrição matemática do movimento, mas não altera o movimento. Vamos ver um outro exercício aqui. Aqui há uma cidade A ao longo de uma estrada, aqui uma cidade B, aqui uma cidade C. A distância entre A e B é de 200 km. No mesmo instante, um carro parte de A a 80 km por hora, no sentido de C, e, simultaneamente, um carro parte de B, também no sentido de C, a 60 km por hora. No mesmo instante, vamos chamar esse carro de 1, esse aqui de 2. Carro 1 parte de A, no sentido de C, a 80 km por hora. Nesse mesmo instante, o carro número 2 parte de B, também no sentido de C, a 60 km por hora. Aí é dada a seguinte informação. Os dois carros chegam a C no mesmo instante. Algumas observações. Embora a escolha da origem e da orientação do eixo seja completamente arbitrária, é claro que, num problema específico, nós devemos procurar fazer as escolhas que simplifiquem ao máximo a descrição matemática do problema. Dado esse problema aqui, qual é a orientação que lhes parece mais simples para o eixo? Os dois carros se movem nesse sentido. Então, seria uma escolha um tanto lusitana, né? Orientar o eixo para a esquerda. É uma vontade de complicar desnecessariamente o problema. Então, a orientação mais adequada é o eixo orientado para a direita. Aí ambas as velocidades serão positivas. E quanto à escolha de origem? Talvez seja melhor, porque nós só vamos lidar com quantidades positivas. Se a origem for tomada em A, a posição inicial do carro A é 0. E qual será a posição inicial do carro B? 200 em quilômetros. Uma boa escolha é origem em A e o eixo orientado para a direita. Dada essa informação aqui, os dois carros chegam a C no mesmo instante, como é que se determina quanto tempo durou a viagem? E mais, como é que se determina a distância entre B e C? Qual é a equação horária, com essa escolha aqui, do carro número 1? Há dois carros aqui. Então nós não podemos usar a mesma letra S para denotar a posição dos dois carros, senão nós estaríamos chamando duas coisas diferentes pelo mesmo nome. Vamos chamar de S1 a posição do carro número 1. Qual é a expressão para S1? A posição inicial do carro 1 é 0, parte de A, e a velocidade é positiva, 80. Com o tempo medido em horas e a posição medida em quilômetros, essa é a equação horária do carro número 1. Qual é a equação horária do carro número 2? 200 mais 60t. Agora está dito que os carros chegam à cidade C ao mesmo tempo. Pergunta-se, quanto tempo durou a viagem? O que significa essa informação? Os dois carros chegam a C no mesmo instante. O que acontece com os carros quando eles chegam à cidade C? O que eles têm em comum quando chegam à cidade C? A mesma posição. Olha aqui, Quando chega à velocidade C, eles têm a mesma posição. Para determinar quanto tempo levou a viagem, nós temos que encontrar em que instante T os carros têm a mesma posição. Temos que igualar S1 igual a S2. Os carros têm a mesma posição quando chegam a C. Porque está dito que eles chegam simultaneamente, está vendo? Os dois carros passam por C exatamente ao mesmo tempo. Essa equação vai determinar em que instante isso aconteceu. Como o movimento começou do instante t igual a 0, esse valor de t encontrado vai ser quanto tempo demorou até os dois carros chegarem simultaneamente à tal cidade C. 80t igual a 200 mais 60t, subtrai 60t dos dois lados, dá 20t igual a 200, isso aqui dá t igual a 10 horas. Como é que se determina a distância entre as cidades B e C? O carro número 2 partiu de B a 60 km por hora. E de acordo com esse resultado, ele levou 10 horas para chegar até C. Portanto, percorreu 600 km, 60 vezes 10. O carro A levou 10 horas até chegar a C e o carro B também. Chegaram juntos.